Bom, e aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu quero reagir a esse vídeo aqui, né? Na realidade, o Henry, ele tinha me enviado, ele tinha enviado esse vídeo lá no grupo, ele falou, eu não assisti, e aí apareceu aqui para mim, né? Na minha página inicial do YouTube aqui, como recomendação, deve ser exatamente, né? A tal privacidade da internet que não existe, né? E vamos dar uma analisada aqui, né? Vício em pornografia, meu testemunho, né? Então a moça tem um testemunho aqui do vício dela em pornografia, né? O pessoal tá assistindo, parabéns pela coragem de se abrir, blá blá blá, blá blá blá, né? Só homem, né? Como sempre, dando atenção aqui pra moça. Eu não sei exatamente o que ela vai falar, né? Mas, obviamente, o peso da pornografia, né? Do consumo de pornografia para homens e mulheres é totalmente diferente, né? E Bom, quem acompanha bastante aí o conteúdo do canal, principalmente as lives, a gente troca muita ideia no grupo. Pornografia não é vício, né? Já é um erro crasso as pessoas utilizarem da ideia de que pornografia é um vício, né? A pornografia ela não tem nenhum efeito físico, né? eh, Sobre a pessoa, físico e exatamente físico-psicológico sobre a pessoa. Então a pornografia ela parte mais de um hábito, certo? De um hábito de uma rotina do que de um vício, tá? O vício, ele tem toda a questão ali de entorpecer, né? De um controle, de uma falta de controle. Não é o caso da pornografia. A pornografia é o que eu sempre falo. Cara, só não bata, só não veja. Existe a compulsão, mas essa compulsão não é por vício ou por abstinência, tá? É por um costume que você teve, certo? É igual o hábito de fumar. É claro que a questão do cigarro, você tem ali, né, a nicotina, mas o que mais pega as pessoas é o hábito, né? Então é o hábito que você tem aquele costume de fazer sempre aquele movimento, aquela coisa toda. Então a pornografia eu não encaro em hipótese nenhuma como um tipo de vício, porque o vício geralmente, né, para a pessoa estar viciada em algo é uma substância alucinógena, tá? E a pornografia não é alucinógena, né? A masturbação não é algo alucinógeno que te tira do, sabe, desliga os seus sentidos, né? E causa comportamentos indesejados, né, por conta de uma falta de controle mental, certo? Então, eu não trato como um vício, é simplesmente um hábito, e é por isso que a pessoa vem nessa idade, né, porque geralmente o vício ela toma conta da pessoa e destrói a vida da pessoa, né? Então a pessoa vem nessa idade, com a cara mais lisa, e diz: "Olha, eu era viciado em pornografia". Não, tá? Não existe o vício em pornografia, certo? É claro, eu não vou me aprofundar aqui, né? Talvez em outra oportunidade eu comente mais um pouco sobre isso aí, certo? Sobre como as pessoas confundem vícios com hábitos, que são coisas totalmente diferentes, beleza? Então vamos lá, vamos analisar isso aqui. Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força aí pro canal, né? Tá aí nossa chave Pix na descrição, tá aí nosso Live Pix, beleza? Ou quem quiser dar uma força aí de forma mensal, tem o nosso apoio-se aí na descrição. Vamos lá. Quando eu era adolescente, eu me viciei em pornografia. E eu tô gravando esse vídeo por dois motivos. O principal é porque eu acredito que a sua história, né, o que você passou, pode servir como testemunho para outra pessoa e pode ajudar outra pessoa, né, pode inspirar outra pessoa. E segundo, porque eu vejo muito esse assunto sendo falado para homens, né, de homens para homens, mas mulheres também passam por isso e quando você, né, exclui, quando você não aborda esse assunto para as mulheres, é como se você tivesse encorajando elas a ficarem realmente escondidas. Mas as mulheres se encorajam. Se um cara vai pra internet falar que ele se masturba todo dia, o cara é tratado como um doente, como leproso, nojento. As mulheres fazem piada com masturbação. Ninguém esconde. O problema é que o peso que é dado aos homens e o peso que é dado às mulheres são diferentes. Então, não é uma questão aqui agora de vamos nos vitimizar enquanto mulheres, porque a coisa não é vista, né? Ninguém liga pra. Não, não, não. É porque as mulheres fazem piada com essa merda. É só isso. Né? Já começa assim colocando como se ninguém se importasse. Não é o caso. Saber esconder esse pecado. E quando você esconde, quando você passa por isso sozinha, é muito mais difícil. Eu não lembro a idade exata de quando tudo começou, mas eu lembro que eu era muito nova. Foi antes dos 15 anos, então eu acredito que foi por volta dos 12, 13, por aí. Eu era muito nova mesmo. E essa luta, né, contra esse pecado é muito difícil porque é meio Pecado é cristã? Tira, aproveita, tira essa argola do nariz, sabe? Sei lá.
Enfim, vamos lá. Que uma guerra silenciosa, assim, porque você não tem coragem de contar pra ninguém por se sentir suja e com muita vergonha. Então, você esconde, né? Pelo menos foi assim comigo. Eu me escondi, eu não contei pros meus pais, não contei pra ninguém, não pedi ajuda de ninguém. Então, eu passei por todo esse processo sozinha, né? Assim, claro que Deus tava comigo sempre, mas Cara, acho que não. Calma lá, pô. Hã? Estranho isso aí, mas enfim. sozinha porque eu não contei pra ninguém. Então, era só eu e Deus ali, o que tornou o processo um pouco mais difícil. A Calma aí, calma aí, calma aí. Se você tá com Deus, filha. Poxa, já é. Cara, meu Deus, já é complicado. Ah, você passou esse processo, então você tava lá siriricando, né? Tocando DJ e Deus tava lá com você. Aí o processo se tornou mais difícil. Se Deus tava com você, esse processo não deveria ser difícil, correto? 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 Não sei, né? Se você tava com Deus, o processo se tornou mais difícil? Reveja o seu conceito de estar com Deus, tá? A psicologia explica que esse vício pode estar relacionado à liberação excessiva de dopamina no cérebro. Não é vício. Não é vício. Não há uma liberação excessiva de dopamina no cérebro. Não há. Não tem como você comparar com qualquer droga, né? Ou uma masturbação. Mas enfim. Criando um ciclo vicioso e pode ser usado como fuga de emoções negativas, como ansiedade ou estresse. Enfim, não sei, né? Mas enfim. Eu acho que a pessoa quando bate um é para relaxar, né? Não sei. A pessoa usar só se mulher usa isso de forma diferente do homem, correto? Enfim, eu não sei, realmente eu não sei. Nunca parei pra perguntar. Eu já perguntei muita coisa pra mulher, né? Já fui muito curioso. Eu vou ver aí alguma que eu converse aí que eu sei que bata siririca pra me perguntar o porquê ela bate siririca. Mas eu não sei. Os homens podem comentar aí. Quando vocês batiam ou se vocês batem e tal, mesmo no ápice ali vamos dizer, do que vocês consideravam vício, você sabe que não é. Mas quando vocês consideravam que era um negócio que tava tomando conta da vida de vocês, era por isso? Era por negações, era por emoções negativas, ansiedade, estresse? Eu acho que não, tá? Eu acho que nunca foi por isso. Mas enfim, comente aí, pessoal. Né? Às vezes eu posso estar errado, né? psicologia explica que esse vício pode estar relacionado à liberação excessiva de dopamina no cérebro, Cara, por que tu tá botando no texto que você tá lendo, velho? criando um ciclo vicioso e pode ser usado como fuga de emoções negativas, como ansiedade ou estresse. É realmente uma droga, né? Porque eu me vi Não, pior que não, ali mas naquele enfim. ciclo de cair, pedir perdão, cair de novo e pedir perdão de novo. Não, não, não. Não é o ciclo de cair e pedir perdão. Vamos lá. Eu tava comentando isso aí com um brother lá no grupo, né? O Delícia, né? O Matheus. Eu tava comentando com ele isso aí, né? Que ele volta e meia ele chegava no clube e ele ficava. Nossa, passei um mês sem bater uma, e aí eu. ah, Nossa, eu me sinto culpado. Eu falei, cara, você vai se sentir assim, um lixo, o tempo todo, filho, porque você sempre vai bater uma, velho. E quanto mais você fica nessa pira, agora eu vou aguentar um mês, agora eu vou aguentar 2 meses, agora eu vou aguentar 3 meses, você tá errado, filho. Você sempre vai cair, irmão. A não ser que tu arranque teu pau fora, você sempre vai ficar nessa putaria de, ah, meu Deus, eu tô me sentindo culpado, tô me sentindo um lixo. O que eu digo é o seguinte, cara, a gente vive em um mundo merda. A gente tem nossas necessidades enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto mulher. Então por que você não faz isso de forma controlada e consciente? Atendendo à necessidade do seu corpo. Tendo o controle sobre isso. Por que você não faz isso? Desta forma. Tentando minimizar ao máximo o impacto que isso pode trazer negativo para a sua vida, evitando certos tipos de situações. Ou seja, você pode. Um exemplo, em vez de entrar em um site pornográfico, você tem outras ferramentas que você pode utilizar para isso. Que seria menos pior do que cobiçar uma mulher alheia ou coisa do tipo. E mesmo se fosse o caso, você fazer isso de uma forma controlada, que não venha te trazer essa frustração que torna tudo pior. Porque assim, galera, não adianta, a questão sexual é uma necessidade humana. Infelizmente, a gente tem essa carga a carregar. Então, assim, ficar com essa coisa de, eu vou bater uma hoje, amanhã eu peço perdão, é pior. Isso traz uma dessensibilização da questão, ou você entrar em uma redoma de culpa tão grande que você transforma um tocar em seu órgão genital
em algo maior do que o próprio perdão de Deus e a bondade de Deus para com sua vida, certo? Então, assim, a gente não pode ser taxativo e legalista acerca dessas coisas. Existe uma necessidade do corpo humano. O corpo humano, naturalmente, ele precisa que você faça isso. Então, tente traçar uma estratégia da melhor maneira possível. Agora, quando você fica o tempo todo se policiando, se punindo, é pior. É pior. Então faça isso. Pode não, mas aí você está dizendo que eu devo bater. Eu não estou dizendo que você deve. Eu estou falando que existe uma necessidade. E se sua necessidade é uma vez na semana e você não eu consigo, eu bato uma vez na semana ali, me alivio e eu consigo passar o restante sem culpa, né? Sem ficar ali, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu Deus, se é um dia sim, um dia não, se é de 3 em 3 dias, cara, faça o melhor para você, pelo menos, estar com a mente mais esvaída, tranquila. Mas não faça essa loucura de ficar se culpando. Cara, porque você sempre, cara, uma hora ou outra vai haver a necessidade. E, de novo, quem segura isso aí tá se prejudicando. Por quê? Porque a necessidade, uma hora, ela vai bater e ela vai bater forte e ela vai te prejudicar de uma forma que você não gostaria. Tendo certos impulsos de comportamento que é pior do que o vício que você está dizendo. De novo, não é que agora, eu vou bater todo dia. Não é necessidade todo dia. Não há uma necessidade todo dia. Todo mundo sabe disso. Então, assim, se é de 3 em 3 dias e você vai se aliviar ali tranquilo, tem cara aí que diz que, não, eu consigo me aliviar sem olhar para nada. Ok, perfeito. Se você consegue fazer isso, perfeito. Mas tente traçar a melhor estratégia. Como eu já conversei bastante em live com a galera e brinquei sobre isso aí, cara, um 2Dzinho, um 3Dzinho não é ninguém que existe. Entendeu? Só não vai ver coisa bizarra, né? Só não vai fazer igual o Drake. Tô brincando, Drake. Mas enfim, entendeu? Porra, bicho, agora, ficar nessa aqui, ai meu Deus, perdão, taca, 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 perdão. Vamos parar com isso, galera. Eu acho que Deus não tá querendo prestar atenção nisso aí, não, tá? Vocês estão com uma pira muito louca acerca disso aí. E de sentir que dessa vez Deus não ia me perdoar, porque eu já É isso, é isso, é isso. Jesus morreu na cruz pra jogar tudo fora porque você bateu uma punheta. Olha o nível que a coisa chega. As pessoas fazem coisas muito piores por aí, aceitam coisas muito piores, mas quando se trata disso, parece que é um inferno na vida da pessoa. Sendo que, se esse assunto fosse conversado de forma, vamos dizer, mais inteligente, porque, cara, existe uma necessidade, infelizmente. E eu tô falando do ponto de vista do que eu sei o que é sexo, tá? Porque eu não sei como é que seria uma pessoa sem sexo. Mas, quando adolescente, quando você descobre a masturbação, quando você, né, na puberdade, você começa a olhar para o corpo de uma mulher e você sente os desejos, você já tem uma punção ali, certo? Você já tem essa punção. Então, assim, como é que eu vou chegar para uma pessoa que já teve uma vida sexual ativa e que ela quer ficar só, ela não quer, né, entrar em adultério, em fornicação, em prostituição? E ela precisa, volta e meia, controlar essa punção. É se aliviar, cara. Não tem outra conversa. Não tem outra conversa. E aí, de novo, não vamos entrar no legalismo e dizer, não, mas tá errado, porque. Não existe nada na Bíblia que condene, que fale contra ou a favor. E aí é um problema, porque a gente tem que usar o quê? É aquilo que Paulo fala, né? A conveniência. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por essas coisas. Então você vai em cima daquilo que é lícito e conveniente. Dá para fazer sem eu me manchar? Eu mantendo o controle daquilo, faça essa pergunta a você e execute isso da melhor maneira possível. Agora, se você é o cara que. Não, eu consigo. Ok? Melhor ainda. Melhor ainda. Se você consegue, melhor ainda. Eu já tinha pedido perdão antes e eu tô caindo de novo. E eu pedia perdão, assim, em lágrimas, sabe? Porque eu me sentia muito, muito suja, imunda mesmo. Eu não sei nem explicar como que era esse sentimento. Mas era muito ruim, uma vontade de me esconder de Deus, me esconder das pessoas. Aí Mas será que mais nunca ela bateu um? Né? mal sabia eu que todas as vezes que eu pedia perdão em lágrimas, que eu realmente me sentia muito mal, que eu pedia perdão de todo o coração, Deus me perdoava de todo o coração. E se você que tá assistindo esse vídeo, né, é uma pessoa que considera isso comum, considera a pornografia algo comum, porque eu sei que Não, porque você tá falando de pornografia ou de masturbação? São duas coisas diferentes. Ela tá falando Você vê, ó, que a pessoa ela não consegue desassociar uma coisa da outra, né? Ela não consegue, né? Ela acha que
a masturbação em si, ela sempre vai estar associada à pornografia. E é isso para a maioria das pessoas. Então ela estava falando se sentia suja. Agora, se sentia suja pelo quê? Pelo que você se masturbava ou pelo que você via? Quando se masturbava ou pelo que você via? Associado à sua masturbação, sabe? As pessoas têm que aprender a diferenciar isso aí. Tem pessoas que acreditam nisso, né? Que é algo normal. Eu queria te contar algumas coisas que a pornografia pode fazer com você. Os sintomas da dependência de pornografia incluem incapacidade de parar, tolerância, ou seja, necessidade de estímulos mais intensos, desinteresse por sexo real, perda de atração por parceiros, Tá, desinteresse por sexo real. Aí, vamos lá. Então, pode sair com puta? Sabe, quando as pessoas elas vão falar algo, condenar algo, mas elas não trazem uma solução. Você vai fazer o quê? De novo, não tô falando que a masturbação você vai associar à pornografia, tá? De novo, não tô falando isso. Agora, as pessoas precisam colocar cada ponto em cada ponto. Perda de atração por parceiros, impulsos incontroláveis, vergonha, culpa, irritabilidade, dificuldade de concentração, além de poderem afetar a vida social e profissional. E isso é quando a coisa entra, né, no hábito. Então, certos hábitos atrapalham sua vida, mas não é um vício, porque a pessoa, ela simplesmente, ela não vai começar a escumar, ela não vai ficar raivosa, ela não vai entrar em abstinência, né? E abstinente em todos os sintomas. Não existe isso. Então é algo totalmente controlável, é algo que a pessoa pode decidir parar e acabou, né? Por isso que eu não trato como vício. impulsos incontroláveis, vergonha, culpa, irritabilidade e dificuldade de concentração, além de poder afetar sua vida social e profissional. Deus foi assim tão gentil comigo porque ele me libertou, né, antes de passar por várias dessas Não dá nem pra entender, né? Porque lá no início ela tava com Deus, mas não conseguia. Não era o suficiente. coisas das quais eu li, né, que são algumas consequências desse vício. Mas se você atingiu assim o fundo, se você foi até o fundo e acha que pra você não tem jeito, que você não tem perdão, não tem saída, eu queria te dizer que há perdão em Cristo. Eu acho que a parte mais difícil de todo o processo, pra mim, foram duas coisas, na verdade. Foi entender que Deus perdoa e Ele perdoa mesmo. O perdão dele é completo. E a segunda coisa foi me perdoar, porque eu lembro que, mesmo depois de ter vencido esse pecado, eu ainda me sentia impura, sabe? Muito tempo depois, eu ainda me sentia mal, me sentia impura, parecia que eu nunca mais ia pensar da mesma forma, nunca mais ia enxergar as coisas da mesma forma. Mas Deus, ele vai te ensinando a enxergar as coisas novamente, sabe? Vai purificando seu olhar dia após dia. Foi assim comigo, eu tô falando isso não da boca pra fora, porque foi algo que eu experimentei, foi muito real pra mim, é muito real pra mim, né? Tudo isso que eu passei. E eu experimentei isso, eu experimentei Deus me purificando, purificando meu coração, minha mente, meus olhos, todos os dias, dia após dia, me purificando, me ensinando a enxergar de novo, a pensar de novo. E Não sei, não conheço essa experiência, não, enfim. isso é Eu acho que é mais a atitude dela do que qualquer outra coisa. tão incrível, né? É isso que Deus faz. Ele nos purifica, ele nos cura, ele nos limpa. E é uma coisa que pra nós não tem saída, mas pra Deus é, assim, é algo que só Deus faz. E sobre essa questão de ter dificuldade de me perdoar, né? Um versículo muito poderoso que me lembra dessa situação. O contexto do versículo em si não é sobre isso, mas ele me lembra, né, sobre o que eu passei. Não tem nenhum versículo sobre isso, né? Que é lá em Atos 10:15, que fala assim: não considere impuro o que o Senhor purificou. Se você está passando por isso, né, ou já passou por isso e tem essa dificuldade de se perdoar, Deus te purifica. Esposa, cristã esposa, mamãe doada, amo um cafezinho, às vezes Ato de parto, mas eu vou contar algumas coisas que aconteceram. Deixa eu só dar uma bisoiada aqui. In the morning when I wake and the sun is shining. Parece mais hippie do que qualquer outra coisa. Que isso, cara? Oi, gente, Só da parede preta. isso comigo pra ir pra igreja. Vocês têm noção que eu vou ser mãe? Ai, Jesus, obrigada. Eu vou mostrar pra vocês qual a roupa que eu Agradecer seu marido. A não ser que se você fosse estéreo. Aí, se você fosse estéreo, aí sim foi um milagre, né? E Deus é o único Deus que, né? Abre a madre da estéreo. Vocês sabiam disso, pessoal? Que mesmo se você não for cristão e aí você conhecer os vários deuses de várias religiões, o único Deus que é reconhecido por curar, né, mulher estéril é Deus, é o Deus da Bíblia. Vocês sabiam disso? Isso é informação a título de curiosidade. Página Lara Eugênia de Almeida, artista. Lara Genial Design de quê? Mas design de quê?
Deve ser essas imagens de. Ah, é pra propaganda, cartãozinho, tá? Vamos lá. E talvez você tá assistindo, mas nunca passou por isso. Mas conhece alguém que tá passando ou que já passou por isso? Cara, assim, vamos lá. É o que eu falo, o vídeo é muito genérico, né? Eu não sei se alguém ouvindo isso se sentiria ajudar de alguma forma, ou entenderia o que ela passou, porque, como eu falo, é algo muito genérico, né? E aí, de novo, é uma coisa que ela passou na adolescência, bababá, e cresceu, se libertou disso, aí é casada, virou mãe, aí é casada, aí talvez já o casamento tira essa necessidade. Você tem uma série de fatores, né? Então, assim, não sei, é um vídeo que você fica assim, ok, mas e aí? Não sei, o que foi que aconteceu? Exatamente, só parei. Ok, milagre. Não sei, né? Deus purifica. Então não considere sujo, imundo, aquilo que Deus purificou. O seu O texto não tem nada a ver mesmo com o que você tá falando, mas enfim. pecado não é menor do que o dessa pessoa, tá? Pecados para Deus são pecados iguais. O pecado Não, pior que não é, não. Pior que não é, não. da mentira, o pecado da pornografia são iguais para Deus, são pecados da mesma forma. O sentimento Não é. Os pecados não são iguais, tá? Um assassino não vai responder, né, como alguém que é, chutou o pé do irmão, entendeu? Não é assim que funciona. O pessoal tem que parar com isso também, né? Pecado é pecado. Não é pecado. Pecado não é pecado. É, Sendo assim, Deus não seria justo no julgamento, né? Não faz sentido, entendeu? que esse vício da pornografia traz é de muita vergonha, de muita. De se sentir muito sujo, muito indigno. Assim, eu sou indigna, todos nós somos, mas é como se a graça de Deus ela não nos alcançasse da mesma forma como alcança outra pessoa que comete um outro pecado, por exemplo. Como assassinato? A pornografia é pior do que assassinato? É isso que você vai dizer? Cara, não dá, velho. Não dá. Tipo, o pessoal pega as coisas, eles colocam em um nível, em um grau tão absurdo que, tipo assim, minha filha, e aí é o que eu falo, a pessoa pega o erro dela, né? Vamos dizer, ela pega o pecadinho de estimação dela e transforma aquilo em algo gigantesco. Tipo assim, o que é que ela vai dizer aqui? Que, que a masturbação associada à pornografia é algo tão hediondo quanto um assassino? Né? É o pior pecado. Ela tá dizendo que pecado é tudo igual. Já tá se contradizendo. A pessoa tem que ter cuidado com isso, sabe? Transformar é aquela mania de transformar a transgressão maior do que o perdão de Deus, né? É claro que há transgressões e transgressões, né? Mas a gente tá falando especificamente aqui sobre a questão da masturbação. Mas é como se a graça de Deus ela não nos alcançasse da mesma forma como alcança outra pessoa que comete um outro pecado, por exemplo, uma pessoa que conta muita mentira ou que faz muita fofoca. Mas Deus liberta. Mas aí é que tá. A mentira, ela é algo muito explicitada na Bíblia como um pecado mortal. Tanto que a pessoa que mente ela é associada, né, ao próprio diabo. Então, desculpa, mas esse tipo de colocação que você está fazendo não faz sentido lógico nenhum. Não existe nada na Bíblia sobre masturbação. É claro que existe sobre a questão da pureza dos olhos. A gente não pode colocar nossos olhos. Então você vai associar, obviamente, que não se deve, né? Principalmente um cristão não se deve se deter perante pornografia. Ok, certo? Mas isso aí é uma conduta de cuidado que Jesus coloca, nem tanto pecado. O pecado vai ser gerado a partir disso. Mas a mentira é algo sério, grave dentro da Bíblia. Então você vê que eu entendo que ela quer ajudar as pessoas que estão passando pela questão da pornografia. Só que assim, cara, pelo amor de Deus, você não pode comparar isso com mentira. Mentira é algo muito, muito sério na Bíblia. É um dos pecados capitais. É um pecado que Jesus fala que aquele que vive na mentira é filho do diabo. Você imagine você ser afiliado por Satanás, o arqui-inimigo da fé, da alma humana? Poxa, sabe? Eu não acho uma comparação dessa válida e coerente, sabe? Por exemplo, uma pessoa que conta muita mentira ou que faz muita fofoca. Mas Deus liberta, Deus me libertou. Um exemplo, a questão da fofoca. Deus fala o quê? Que abomina aquele que lança dissensão de irmão contra irmão. Deus odeia a língua leviana. Ela tá colocando o ato contra o corpo dela, de expor, né, os olhos dela a algo impuro, como a fofoca, que Deus abomina, né, porque aí vai entrar nos 10 mandamentos. A língua maldizente, né, a calúnia, a difamação.
o falso testemunho, a mentira, que são pecados mortais, com masturbação. Cada coisa tem que ser colocada em seu nível e tratada da maneira que se deve ser tratada, né? É complicado isso aí, entendeu? todo esse vício, assim, depois de cair inúmeras vezes e pedir perdão inúmeras vezes, Deus perdoa, Deus me libertou e eu tô aqui pra te falar, não uma coisa que eu ouvi, mas uma coisa que eu passei, sabe? E pode ser assim com você também. E uma coisa importante é que você não precisa passar por tudo sozinha, como foi comigo, né? Sozinho ou sozinha, pra eu ter escondido Mas você não disse que passou com Deus, é complicado, né? isso das pessoas. Eu passei só eu e Deus. Mas você Não, cara, você não passou com Deus. Se você tivesse passado com Deus, você não teria passado, né? não precisa passar por isso sozinho. Você pode contar pra alguém, alguém que você confia, Cara, como é que a pessoa considera passar algo sozinho com Deus? Tipo, eu passei sozinho, não tive ajuda de ninguém, mas Deus estava comigo. Porra, Deus seria mais do que o suficiente, né? É essa a ilusão de a pessoa achar que ela vai ver Deus através do nada. A gente precisa da irmandade, a gente precisa das pessoas ao nosso redor, nos aconselhando, nos orientando, né? Quando a gente cair, a gente vai lá e se aconselha, porque eu vejo Deus através do meu irmão. A presença de Deus habita no meio de nós, então não tem como eu passar por isso sozinho nunca. alguém que vai te ajudar ali nesse processo, alguém que é uma pessoa de Deus mesmo, que vai tornar isso tudo mais fácil. Eu sei que o sentimento é de vergonha, Mas melhor Deus do que a pessoa de Deus, não é isso? Tá vendo? É um negócio. de vontade de se esconder, de correr de Deus, ao invés de correr pra ele. Mas ele Você não tava com Deus. Ai, tá, eu já tô pegando no pé já. É porque. Vamos lá, vai. tá ali Tá tarde aqui. de braços abertos, de mão estendida para você. E quando você cai e pede perdão de novo, de todo o coração, Deus te perdoa. E Ele vai te falar que você consegue. Se você cair de novo, você consegue tentar de novo, mais uma vez. O importante é que você não desista. Eu me prontifico a ouvir sua história. Talvez você tenha muita vergonha de contar para alguém que é próximo. E o que seria o ideal, né? Mas se você tem essa vergonha, tem muita vergonha, eu me prontifico. Eu quero ouvir você e talvez te ajudar, Não né? faça isso, não. Vai cuidar do seu marido, vá. Por favor. E do seu filho. A sua maior missão é essa. A vencer isso. E eu não tô falando de missão aqui, de submissão, não, tá? Submissão é obediência. Não é missão, não. Tô falando de sua missão como esposa é auxiliar seu marido. Esse vídeo te alcançou, né? E você E tá obedecer ele. passando por isso. Eu espero que sirva como um abraço, que esse vídeo seja um abraço para você e uma mensagem de esperança, de força. E eu quero te dizer que você consegue, não desista, Deus te perdoa e Ele te purifica. Eita, cara, ele derrubou a câmera. A moça. Enfim, galera. Ok, parabéns pra ela por ter conseguido e tal, mas muitos equívocos, né? É o que isso aqui? YouTube de cinema e cinema brasileiro. Guilherme Lima Wolks. Enfim, comente aí, pessoal, o que, é que vocês acharam. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.